hoje será voltada à reconstrução dos direitos humanos na América Latina, com especial referência ao Brasil. Então vamos aqui tratar da nossa Constituição e o modo pelo qual ela acolhe e protege os direitos humanos. Então a aula de hoje será dedicada à Constituição Federal de 1988 e os direitos humanos. Essa Constituição que já celebrou os seus 30 anos e esta nossa primeira palavra é uma Constituição que simboliza muito. Simboliza o marco jurídico da transição democrática, e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. Portanto, a Constituição de 88 é um divisor de águas. Vejam, o estado da minha Constituição, uma Constituição muito utilizada. Acho que todos nós temos que enaltecer o civismo constitucional, o sentimento constitucional. Portanto, a Constituição de 88 situa-se como um marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no nosso Brasil. É uma Constituição que rompe com o arbítrio, com 21 anos de arbítrio, de regime ditatorial, regime das trevas, em que os mais básicos direitos e liberdades foram sufocados, em que houve a ruptura com a institucionalidade democrática, houve o agigantamento do poder executivo, os atos institucionais que calaram demais poderes, como o poder legislativo. Tivemos também a cláusula federativa comprometida pelo centralismo da União. E justamente em razão de 21 anos de período ditatorial, autoritário, repito, em que os mais básicos direitos foram aviltados. Aviltado foi o princípio da separação dos poderes e a cláusula federativa. Temos, então, passo a passo o processo de democratização. E com o processo de democratização emerge o Estado democrático de direito. Então eu diria que a centralidade da Constituição de 88 está na salvaguarda da dignidade humana. E para salvaguardar a dignidade humana, a feição, a arquitetura do Estado há de ser a arquitetura do Estado democrático de direito. Portanto, a Constituição de 88, com esse espírito, permitiu a reinvenção do marco jurídico normativo. Assim como dizíamos em aulas passadas, há um direito pré e pós-45, tamanho foi o impacto da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional de direitos humanos nasce como reação às atrocidades da barbárie totalitária. No caso da Constituição de 88, o mesmo se diz. Há um direito dos direitos humanos pré e pós Constituição Federal de 1988. Então, o que nós temos é que, a partir de 88, temos o Brasil ratificando os principais tratados de direitos humanos. É interessante, nós já examinamos a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção data de 69. O Brasil a ratifica em 92. O Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, que é de 66, o Brasil ratifica em 92. O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é de 66. O Brasil ratifica em 92. Então é a partir da Carta de 88, sob a sua inspiração, que o Brasil passa a ratificar os principais tratados de proteção dos direitos humanos. E também passa o Brasil a adotar leis fundamentais para a proteção dos direitos humanos. Então vejam, a lei que coíbe o racismo como crime é de 89. Tardamos 489 anos da nossa história para coibir o racismo como um crime. A lei que punha a tortura como um tipo penal autônomo é de 97. Tardamos 497 anos para fazê-lo. A lei que previne, pune e erradica a violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, tardamos 506 anos para aprovar. Então vejam, toda essa normatividade no âmbito nacional,
as normas, os marcos jurídicos nacionais também foram adotados no pós-88. Então, há um direito pré e pós-88 no que se refere à proteção dos direitos humanos. Tivemos mudanças sensíveis, como visto, no âmbito internacional. Reitero, Brasil ratificando os principais tratados de direitos humanos. Brasil se reinsere nessa arquitetura protetiva internacional. E no âmbito interno, quando o Brasil passa a ratificar os principais, passa a adotar uma normatividade fundamental para a proteção dos direitos humanos, como esses que eu mencionei, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, novos marcos sobre a questão dos trabalhadores migrantes e assim por diante. Vejam, mais do que isso, eu diria a vocês que a Constituição empresta grande ênfase aos direitos humanos. Jamais tivemos uma Constituição que enfatizasse tanto a prioridade dos direitos humanos. E isso em razão de 5 argumentos. Primeiro deles, uma mudança de geografia. Há uma mudança de topografia constitucional. Se nós avaliássemos as cartas anteriores, tratavam elas primeiramente do Estado e depois dos direitos. Se vocês tivessem o texto da Constituição de 67, a Constituição outorgada pela Junta Militar, os nossos direitos só surgiam lá no artigo 153. E aqui, a gramática de 88, o que nós vemos é que a Constituição prevê direitos e garantias fundamentais já no seu título 2º, logo após os princípios fundamentais. E no segundo momento é que vai tratar do Estado, da sua organização no campo federativo e da organização dos poderes, legislativo, executivo, judiciário e etc. Então vejam, essa é uma nova topografia que diz alguma coisa. Diz o quê? Que a Constituição se preocupa com direitos humanos. Segundo, é a primeira vez que a Constituição acolhe textualmente o princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, é um princípio inspirador, fundamental ao Estado democrático de direito no Brasil. Então vejam, cumprir a Constituição é cumprir esse preceito que estabelece a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem por fundamentos 3, a dignidade da pessoa humana. Mais do que isso, vejam, a ênfase da Constituição nos direitos humanos advém de 3 outros argumentos além desse. Além da dignidade humana como princípio vetor e fundamental do Estado Democrático de Direito, além da nova topografia, nós temos as cláusulas pétreas. E dentre elas temos direitos e garantias individuais petrificados, como cláusulas pétreas. Então vejam, nada pode debilitar, fragilizar, reduzir o alcance dos direitos e garantias individuais. Então o que a Constituição petrifica no artigo 60, parágrafo 4º? Petrifica a forma federativa de Estado, petrifica a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e petrifica direitos e garantias individuais. Nada poderá reduzir o grau de proteção dos direitos e garantias individuais. Só podemos ter emendas que venham a fortalecer, expandir e aprimorar. Além disso, ainda aqui argumentando pela ênfase da Constituição nos direitos humanos. Um 4º argumento, houve uma expansão considerável de direitos e garantias. Novos direitos vieram em 88, como o direito a ser julgado em prazo razoável, que já constava da Convenção Americana de Direitos Humanos no artigo 8º, mas hoje está lá, fruto da emenda 45,
nós tivemos essa alteração em 2004, inserindo um último inciso no artigo 5º, que é o direito à celeridade processual. O direito de todas e qualquer pessoa de ser julgada em prazo razoável, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Tivemos aí emendas no artigo 6º que prevê os direitos sociais, o direito social à moradia, ao transporte, à alimentação adequada, dentre outros direitos. Em 88, duplicamos as nossas garantias. Nós chegamos em 88 com 3 delas, habeas corpus, mandado de segurança e saímos, e ação popular, perdão, e saímos com 6, com mandado de junção, com mandado de segurança coletivo e com habeas data. E finalmente, esse é o terceiro argumento, aliás, é o quinto e último argumento, no que se refere à ênfase da Constituição nos direitos humanos. O último argumento tem a ver com os princípios a reger o Brasil no âmbito internacional. Então vejam, dentre esses princípios está o princípio da prevalência dos direitos humanos. Então, temos aí, no artigo 4º da Constituição, pela primeira vez na nossa história, se nós formos ao artigo 4º, vocês terão quais os princípios a reger o Brasil no âmbito internacional. Então é interessante, eu fiz um estudo, certa vez para um artigo, a respeito da história do artigo 4º, e observei o seguinte: no Império, a grande preocupação da Constituição estava com as fronteiras, com a autodeterminação, com a soberania, com a independência nacional. Com a República, nós também incluímos a vocação pacifista do Brasil, a defesa da paz e a solução pacífica das controvérsias. Mas foi em 88 que nós tivemos aí a inclusão de componentes que eu diria que detonam uma vocação internacionalista, que está, por exemplo, no inciso 2. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E ali está o princípio da prevalência dos direitos humanos. Artigo 4º, inciso 2º. Está lá o princípio do repúdio ao terrorismo e racismo. Repúdio ao racismo. Está lá como princípio a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Ademais, há uma cláusula integracionista, quando a Constituição, no parágrafo único do artigo 4º, estabelece que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então vejam, esses preceitos, esses incisos, os 10 incisos do artigo 4º, compreendem quais são os princípios constitucionais a reger o Brasil nas relações internacionais. E daqui nós extraímos essa ótica cosmopolita, daqui nós extraímos essa vocação internacionalista e a gradativa abertura da Constituição ao direito internacional. Portanto, por aqui nós já percebemos aberturas constitucionais relevantes e agora vamos passar para o último tema, que se refere à Constituição e os tratados de direitos humanos. Qual é o regime jurídico aplicável aos tratados de direitos humanos? Como se dá a sua incorporação? Qual é a sua hierarquia e qual o impacto que exercem no direito brasileiro? Muito obrigada e voltamos então com estas questões. Muito obrigada.